Meus irmãos, eu preciso instruí-los a respeito da mensagem dessa noite. Por que eu preciso te instruir? Porque é tão sério o que nós vamos falar, é tão profundo, que você vai precisar de algumas orientações antes. Exemplo. Quem aqui já fez algum tipo de cirurgia? Levante a mão assim para eu ver. Gente, mas é muita. Muita mão levantada. Muita. Tá. Quando você sabe que vai fazer uma cirurgia, tem uma cirurgia marcada, você fica um pouco ansiosa. Você fica ansioso porque você não sabe o que vai acontecer. É isso, não é? Você fica preocupado. Você fica preocupada, mas você vai. E se tudo correu bem, no final da história você concluiu a cirurgia, no final da história dá tudo certo. O que nós vamos fazer aqui, agora, nessa mensagem, é como se fosse uma cirurgia. Por que eu estou te avisando antes? Porque algumas coisas que eu vou falar aqui, elas vão ser tão sérias, que você pode sentir uma grande vontade de levantar e não querer ouvir. Vão ser coisas tão profundas que pode bater em você um desejo de não querer ouvir o que vai ser falado. A minha orientação é: aguenta firme, porque no final vai dar tudo certo. Não permita o inimigo tirar você dessa cadeira. Não permita. No final vai dar tudo certo. Pastor, qual é o assunto de hoje? Nós vamos falar sobre orfandade. E isso está afetando a vida de muita gente. Quem sabe a sua vida, ela está sendo afetada hoje em função de um espírito de orfandade. Eu quero ler a Bíblia. Antes de ler, melhor dizendo, eu quero orar, porque a hora que eu começar a ler o texto da Bíblia, eu vou direto e a cirurgia vai começar. Vamos orar antes, então? Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Pai, eu quero consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, meu Pai, e usa a minha vida como um canal, como um instrumento em Tuas mãos, e faz com que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, se você concorda, diga amém. O texto que nós vamos ler é o Salmo 27, verso 10, que diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você sabe quem escreveu esse salmo? Salmo 27. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Davi, ele escreveu isso aqui com conhecimento de causa. Por quê? Davi, ele era rejeitado pelo seu pai. Existem vários textos
que nos fazem identificar isso. Um deles é quando o profeta Samuel, que era uma autoridade muito reconhecida na época, decide visitar a casa do pai de Davi. O pai de Davi prepara um jantar para o profeta Samuel, para recebê-lo, reúne todos os filhos, menos Davi. Todos os filhos estão convidados para o jantar nobre. Davi tem que ficar no campo, cuidando das ovelhas, abandonado pelo seu pai. Por isso ele diz isso aqui com conhecimento de causa. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já foi abandonado por alguém? Se sentiu abandonada por alguém? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Você já foi abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe? Se sentiu abandonado pelo teu pai ou pela tua mãe? Se isso aconteceu em algum momento da sua vida, pode ter se instalado em você o espírito da orfandade. E isso está afetando a sua vida hoje, afetou a sua vida no passado, isso está afetando a sua vida hoje e pode afetar a sua vida no futuro. Se não for tratado isso aqui, meus irmãos, isso pode afetar o seu futuro. Então eu quero trazer para vocês quais as situações que geram o espírito de orfandade em uma pessoa. E uma vez que eu falar, você vai avaliar se aconteceu contigo. A primeira coisa, o espírito de orfandade se instala em pessoas que sofreram o abandono em alguma fase da vida. O abandono do pai, ou o abandono da mãe, ou o abandono de ambos. Quando você foi abandonado pelo pai e a mãe, você ficou com um vazio aqui dentro e o espírito de orfandade entrou. Quando eu tinha 14 anos de idade, o meu pai e a minha mãe separaram. Meu pai mudou daqui do Rio de Janeiro para São Paulo e eu falava muito pouco com meu pai. Eu queria ter o meu pai perto, mas eu não podia ter, porque ele já estava morando em outro estado. Eu falava poucas vezes com meu pai no telefone, porque naquela época a ligação era com orelhão. Você colocava a ficha, alguém aqui, alô? E a ficha que você colocava para uma ligação interurbano era mais ou menos assim, você colocava a ficha, pluc, 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 pluc. Eu não tinha dinheiro. Então, para falar com meu pai, era muito pouco e às vezes. Então, ali entrou em mim um espírito de orfandade. Algumas pessoas, irmãos, elas se sentiram abandonadas porque perderam o pai ou a mãe quando eram muito crianças. Talvez você nasceu e nem teve experiência nenhuma com o teu pai ou com a tua mãe, porque eles faleceram. E em função disso, gerou um vazio no seu coração que acabou fazendo o espírito de orfandade entrar. Existem pessoas que são órfãos porque os pais morreram.
E existem pessoas que são órfãos de pais vivos, não porque os pais morreram, mas porque os pais os abandonaram. Uma outra situação que faz com que o espírito de orfandade entre é o isolamento que pode ter acontecido porque você foi criado pela sua avó, por uma tia. Seu pai e sua mãe tiveram que trabalhar ou tinham uma vida complicada. Você não teve o seu pai e a sua mãe perto de você. Se sentiu abandonada e abandonado porque foi criado por outra pessoa. Então o vazio acabou atraindo o espírito de orfandade. Uma outra situação é a falta de atenção que os filhos eles têm dos pais. São pais que não conseguiram dar a devida atenção para os filhos. Não se colocaram, não se fizeram presente para trazer educação, para impor limites, para dizer não quando necessário. E até a falta de alguém que estava dizendo para você não, ou impondo limite, isso trouxe um espírito de orfandade. O seu pai e a sua mãe não ligavam para a sua criação. Não ligavam em querer te ensinar sobre a vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Você teve que aprender sozinho. Você teve que aprender sozinha, porque o pai e a mãe não deram a atenção que você precisava quando criança e quando adolescente. A Bíblia conta uma história, meus irmãos, de um rei em Israel chamado Ezequias. Foi um dos maiores reis que Israel já teve. Ele era um homem de Deus. Ezequias, ele prosperou a nação de Israel grandemente. Ele conseguiu colocar em ordem as coisas no templo que estavam bagunçadas. Ele ajustou tudo, um cara extraordinário. Só que esse cara extraordinário, ele não cuidou dos seus filhos. Talvez seu pai é crente, sua mãe crente, mas eles não cuidaram de você como deveria ter cuidado. E então entrou aqui o espírito de orfandade. Só para você ter uma ideia, olha o que é essa falta de atenção de Ezequias com seus filhos. Eu vou ler 2 Reis capítulo 20, verso 16. Olha aqui e preste atenção. Então Isaías disse para Ezequias, Isaías era o profeta, ele disse para Ezequias: ouça, Ezequias, a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia e nada restará, diz o Senhor. O que o profeta Isaías está falando para Ezequias? Olha, tudo que você construiu, tudo aquilo que você conquistou, você vai perder. Preste atenção e acompanhe o texto. Alguns, Isaías continua a falar com Ezequias, alguns dos seus próprios descendentes, descendentes são quem? Filhos. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Os seus filhos, além de você perder tudo, os seus filhos, eles vão ser levados como escravos para a Babilônia e vão ser eunucos, não vão ter filhos. Isaías está falando para Ezequias a respeito dos filhos dele. Olha o que acontece.
Ezequias então respondeu para Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciastes. Meus irmãos, olhem aqui para mim e vamos pensar juntos. Alguém chega para você e fala assim: ó, tudo que você conquistou, esses anos todos de trabalho, toda essa relação tua, que você estava pensando em um dia abençoar os seus filhos, isso tudo vai se perder, você vai perder tudo. Não só isso, os seus filhos vão se tornar escravos e a sua descendência será cortada. Você ia achar uma palavra dessa boa, meu irmão? Fala para mim. Você ia achar uma palavra dessa boa? Me responde. Ezequias disse que é boa a palavra. Mas por que Ezequias disse que boa essa palavra? Vamos continuar lendo. Respondeu Ezequias para Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciastes, pois ele pensou, ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. O que Ezequias está falando aqui é o seguinte: o que importa é o que está acontecendo comigo. O que vai acontecer com os meus filhos, o problema é deles. Você falou que é horrível essa palavra de Ezequias, mas será que a sua falta de atenção no cuidado com seus filhos está sendo exatamente igual à atitude de Ezequias? Falta de atenção. Chamar para conversar, instruir, dar limites, dizer não. Eu estava lendo um livro, e esse livro, ele fala sobre amor, e amor de pais para filhos. E ele diz que a palavra mais importante de um pai para o seu filho, olha que coisa interessante isso. A palavra mais importante de um pai para o seu filho não é eu te amo. A palavra mais importante de um pai para o seu filho é não. Por que nós temos hoje crianças que elas estão querendo dar na cara de professor? Porque não teve um pai dentro de casa que falou não. Todo filho precisa de um pai e de uma mãe que o confronte, que dê limites para ele. Isso mostra a minha preocupação com o futuro de um filho. Um pai e uma mãe que se preocupa com seu filho, diz não e impõe limites. Quais as consequências de uma pessoa que ela não foi curada da orfandade? O que essa pessoa está sofrendo? Eu quero que você analise isso comigo agora, meu irmão. Uma pessoa que ela não foi curada ainda do espírito da orfandade, ela está sofrendo algumas consequências. Ela está tendo práticas na sua vida que atraem consequências desastrosas para ela. Por exemplo, rebeldia. Quem não foi curado do espírito da orfandade está com a rebeldia estampada na testa. É uma pessoa que não consegue se submeter a nenhum tipo de autoridade. Se rebela por onde anda. E por que tem essa rebeldia estampada na testa? Porque um pai e uma mãe foram ausentes e não deram limites. É aí que acontece. Aluno querendo dar na cara de professor, adolescente jovem encarando policial de farda. Nunca se pôde ter uma coisa tão terrível como essa. A rebeldia faz com que
as pessoas, elas resistam à autoridade que foi um princípio estabelecido por Deus, meus irmãos. Isso é uma autodestruição. Por causa da orfandade, você quer se rebelar para descontar nas pessoas aquilo que você sofreu de falta do teu pai e da tua mãe. Então não quer respeitar ninguém. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a sua vida profissional. Isso não é bom para a sua vida financeira. Isso não é bom no seu relacionamento com Deus. A segunda consequência é a autopiedade e o vitimismo. Alguém que não foi curado do espírito da orfandade vive no vitimismo, sempre querendo atrair a pena das pessoas. É um pobre coitado. Por quê? Não teve a atenção, não teve a presença do pai e da mãe, e que agora atrair a atenção das pessoas, se transformando numa vítima. A ausência do amor do pai e da mãe, ou da atenção, acabou fazendo com que o vitimismo se instalasse, e ela então se torna uma vítima na sociedade, no ambiente de trabalho, na igreja e até no meio dos parentes. É aquela pessoa que fala assim: ninguém gosta de mim, eu sou a ovelha negra da família. Agora vamos pensar junto, isso faz bem para você ou faz mal? Você ser uma vítima faz bem para você ou faz mal? Você atrair a autopiedade das pessoas faz bem ou faz mal? É a mendigância do amor. Alguém que é vitimista e quer atrair a autopiedade das pessoas é o mendigo do amor. Você está mendigando aquilo que Deus te deu de balde. A outra situação que acontece com alguém que não venceu o espírito da orfandade é a busca por aceitação. Porque ela não teve uma palavra de valor do pai, uma palavra de incentivo da mãe. Então essa pessoa, por onde ela anda para buscar a aceitação, ela quer ser a melhor de tudo. Aonde ela está, ela quer ser aquela que conhece de todos os assuntos. Tudo ela fez, tudo ela sabe. Ela quer que as atenções se voltem para ela, e ela faz de tudo para ter essa atenção. Por que isso? Porque ela não teve a atenção do pai e da mãe, e hoje ela quer se autoafirmar na marra. Ela quer impor goela abaixo a aceitação das pessoas. Por isso que você vê muita gente de narizão em pé assim, ó. Tudo isso, espírito de orfandade, irmão. Existe um outro lado da pessoa que quer preencher esse vazio pela aceitação, busca por aceitação, que é a pessoa fazer besteira na vida. Você conhece gente que está se arrebentando só fazendo coisa errada, e está todo mundo vendo, você vai se dar mal, e ela mesma sabe que ela vai se dar mal. Mas por que ela está fazendo isso? Para ela chamar a atenção e ser aceita. Chamar a atenção e ter um grupo que se preocupe com ela. Vamos pensar? Isso é o melhor caminho para você? Será que é esse o caminho? Claro que não. Claro que não. Quarto, são pessoas
que elas têm medo de serem abandonadas e por isso se tornam pegajosas. Gente ciumenta demais, é uma consequência do espírito de orfandade. Algumas pessoas, elas são pegajosas ao extremo e se tornam inconvenientes por isso. Ela encontra um amigo aqui, ó, Augusto é meu amigo. E se eu coloquei ele aqui no meu coração como meu amigo, ninguém mais pode ser amigo dele, senão eu fico irado. Ele é meu amigo, e se ele conversar com outra pessoa que não seja eu, gente pegajosa. Talvez nunca falaram isso para você, mas eu, como seu pastor, te amo, eu vou dizer. Você é inconveniente, e isso afasta as boas pessoas da sua vida. Gente boa, que Deus envia para estar do seu lado, tem prazo de validade, porque ninguém aguenta ser sufocado por uma pessoa pegajosa e grudenta. Isso vem da onde? Orfandade. Por quê? Você foi abandonado e abandonada pelo seu pai e pela sua mãe. Quando você teve uma boa amizade, você fala, eu não vou largar essa pessoa de jeito nenhum. Você tem medo de perder, porque um dia você perdeu o teu pai e perdeu a sua mãe. É o espírito de orfandade que te domina. E aí você perde oportunidades na vida, por ser essa pessoa pegajosa. A quinta situação que acontece com alguém que não venceu um espírito de orfandade é a dificuldade de confiar nas pessoas. Como você sofreu com uma decepção dentro da sua casa, seu pai e a sua mãe quebraram a confiança com você, você se tornou uma pessoa desconfiada e você não confia em mais ninguém. Deus envia gente boa do seu lado para te ajudar. Deus coloca pessoas boas para serem um auxílio para você nos momentos difíceis. Mas por causa do espírito de orfandade, você não se abre para ninguém. Porque você acha que da mesma forma que o seu pai e a sua mãe traíram a confiança, ora, se eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe, em quem eu posso confiar? Aí você se fechou. Você não tem amigos de verdade. Consequência do espírito de orfandade. Bom, meus irmãos, mas eu tenho uma boa notícia para te dar no momento da cirurgia. E a boa notícia é: Jesus está com a sua mão no seu coração e essa história vai mudar hoje. E você receberá a transformação e a cura definitiva hoje. Pode dizer aleluia e dar um brado de vitória para o Senhor. Isso é boa notícia. Você veio para o lugar certo. Você veio na hora certa. Pastor, como que eu faço para vencer isso? Como que eu faço? É possível você sair daqui hoje totalmente curado disso. É completamente possível. Pastor, como? Vamos lá. Número 1, é preciso ter reconhecimento. É o primeiro passo. Reconhecer que você sofreu isso em algum momento da sua vida e que isso está te afetando hoje. Você reconhece. O que foi falado aqui, cai a ficha e você fala, meu Deus, eu reconheço. Quando você vai a um médico, meu irmão, e o médico pede uma bateria de exames para você, ele vai ter uma conversa séria e ele diz assim, está vendo aqui essas taxas? Estão muito altas essas taxas aqui. Se você não tratar isso, você tem poucos anos de vida. Aí você olha aquele exame e fala, caraca, meu,
Não, eu tenho que tratar. Porque você reconheceu. Aí a transformação e a cura vem porque você reconheceu. O primeiro passo é o reconhecimento. E o segundo passo, se eu quero ser curado do espírito da orfandade, é eu ressignificar aquilo que aconteceu. O que é ressignificar, pastor? É eu dar um novo significado para a história. É eu trazer um significado diferente desse significado que me faz sofrer. É você trazer um significado diferente desse significado que está te machucando há anos. Muda a história. Como, pastor? Os seus pais, eles te abandonaram porque eles fizeram o máximo que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Os teus pais não foram tão presentes quanto você gostaria, porque eles não sabiam de que isso ia te afetar tanto. Talvez o teu pai, ele nunca disse que te ama e te deu um abraço, porque o pai que ele teve nunca o abraçou e deu nele um abraço. Então você traz um novo significado para a história. Interprete toda a história de maneira diferente e decida fazer o contrário do que aconteceu com você. Decida fazer a diferença, meu irmão. Você não tem controle sobre aquilo que fizeram com você, mas você tem o controle daquilo que você vai fazer com o que fizeram com você. Você tem controle sobre isso. O que aconteceu lá atrás não tem mais como mudar. Mas o que vai acontecer amanhã tem como mudar, e isso está nas suas mãos. Sabe qual a decisão que eu tomei? Quando eu fui abandonado pelo meu pai, nunca isso vai acontecer com os meus filhos. Você pode mudar a história. Você pode fazer diferente. O que você vai fazer com isso que fizeram com você? Qual é a sua decisão? Ressignifique isso. Se eu quero vencer o espírito da orfandade, orientação número 3. Deixe Deus preencher o vazio do seu coração. Porque está escrito: ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele me acolherá. Ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deixe Deus preencher o vazio no seu coração. Ele tomar esse espaço, irmão. Deixa isso acontecer. Eu contei aqui algo de manhã, que eu nunca tinha falado isso. Eu nunca nem conversei isso com a minha esposa. E eu estou falando aqui publicamente para vocês. Quando eu tinha 14 anos, meu pai foi morar em São Paulo, como eu disse, e eu não me senti abandonado só pelo meu pai. A minha mãe, ela fez um esforço muito grande para criar eu e os meus irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos. E ela sozinha fez um esforço muito grande. Uma guerreira. Mas eu também me senti abandonado pela minha mãe. Não foi só pelo meu pai. Por que eu me senti abandonado pela minha mãe? Quando meu pai foi embora para outro estado, a minha mãe, para tentar preencher o vazio da ausência do meu pai, ela começou a sair para pagode, ela começou a sair para forró, e ela ia para festas, e ela chegava de madrugada. Ela tentou arrumar pessoas para colocar no lugar do meu pai. E quando isso aconteceu,
eu me senti abandonado pela minha mãe também. Mas quando eu fiz 19 anos, meus irmãos, eu fui a um culto aonde a minha própria mãe me convidou para ir. Naquele culto, no final, o pastor faz um apelo: quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu levanto a minha mão lá em cima. E daquele dia em diante, eu vivo a realidade do Salmo 27, versículo 10. Ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. O Senhor me acolheu, meus irmãos. O meu coração é preenchido por Deus. O meu coração é preenchido por Deus, você entende? Por que que eu, quando eu estou na minha oração lá, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, todos os dias, eu não consigo viver sem Deus. Não consigo entrar, não dá para entrar na minha cabeça uma pessoa que ela se desvia de Deus. Me perdoe, meu irmão, se já aconteceu isso com você. Mas como pode alguém querer viver sem Deus? Como pode? Eu todos os dias eu falo, eu não sei viver sem Deus. Porque Deus preencheu um vazio que tinha no meu coração, do abandono do meu pai e da minha mãe. Deixe Deus preencher esse vazio. E para terminar, se eu quero vencer o espírito da orfandade, uma vez que Deus encheu o meu coração com a tua presença, então chegou a hora de perdoar. Se Deus preencheu o vazio no seu coração, então chegou a hora de perdoar. Não importa o que o teu pai fez, não importa o que a tua mãe fez, ele é o teu pai e ela é a tua mãe. Perdoe qualquer coisa que eles tenham feito. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoe o seu pai pelo que ele fez, meu irmão. Perdoe o seu pai, minha irmã. Perdoe a sua mãe. Mateus 6, 14 e 15. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queres ser curado da orfandade? Perdoe. Não importa o que fizeram, perdoe.